No vasto universo da moda, viajaremos em uma fascinante temporada que busca desvendar as raízes, evolução e os desdobramentos contemporâneos dessa ciência-arte tão intrínseca à humanidade. Desde os primórdios das civilizações antigas até os dias atuais, a moda tem sido um reflexo das necessidades básicas e dos contextos culturais que moldaram sociedades ao longo dos séculos. Neste episódio, exploramos as origens da moda, investigando como sua história se entrelaça com as transformações sociais, econômicas e culturais que marcaram a trajetória da humanidade. Através dos principais marcos e movimentos que delinearam a moda ao longo da história, desvendaremos um intrincado tecido de influências, tendências e estilos que se entrelaçam em um panorama multifacetado. Das diferentes sociedades, cada cultura deixou sua marca no cenário da moda, contribuindo para as ricas camadas de expressões e identidades que permeiam o universo fashion. Adentrando ainda mais nas profundezas desse tema, refletimos sobre o conceito em que constante mutação da moda e como esta se entrelaça com a cultura e a identidade, moldando e sendo moldada pelos valores e crenças de cada época e lugar. Por fim, lançamos um olhar crítico sobre as transformações sociais e econômicas que impulsionaram uma mudança fundamental nos padrões de consumo, desde uma era de reposição até o atual modelo centrado no novo, em um cenário marcado pela industrialização, globalização e outros fatores que redefiniram nossa relação com a moda. Puxa essa cadeira porque esse papo promete. Olá, Melissa. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, bem, e você? Tô ótima, iniciando aqui nossa segunda temporada do Cultura e Consumo Pod. Queria dar boas-vindas aos nossos ouvintes, a todo mundo que tá aí junto com a gente nessa caminhada e dizer que a gente está muito feliz de estar iniciando esse projeto aí numa segunda etapa, né? Agora uma etapa temática. A gente vai explorar agora a intersecção de moda com cultura e consumo. Então, a gente espera que vocês se divirtam junto com a gente, como tem sido preparar essa temporada também. Exatamente. E para a gente iniciar nosso primeiro episódio da segunda temporada, hoje a gente tá muito bonita aqui no estúdio, vocês não estão vendo, mas a gente caprichou no figurino porque a gente tem uma convidada especial aqui. Então, assim, agora como eu estou com a roupa apresentável para receber, eu vou passar as palavras para a professora Olga, que está aqui com a gente. Seja a nossa primeira convidada. E sinta-se muito bem-vinda em primeiro lugar. E depois diz aí para os nossos ouvintes, se apresente, diga quem é você aí nas passarelas da vida. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui. Olá a todos. Bom, meu nome é Olga Pepsi, sou professora aqui da Universidade Estadual de Maringá já há mais de 10 anos. Trabalho no programa de pós-graduação junto com as meninas aqui em administração. E a gente tem desenvolvido ao longo do tempo pesquisas sobre comportamento de consumo e, nos últimos anos, sobre comportamento de consumo de moda, né? E eu fui convidada para participar com as meninas aqui desse episódio. Agradeço o convite e passo a palavra para vocês. E só um detalhe, é uma super fashionista. Super. Além de trabalhar com moda, a gente fica de olho nos looks da professora Olga. Inclusive o sapato que ela tá usando hoje, belíssimo. Qual é a marca, professora? Da Patrícia Camacho, vou falar para ela. Patrícia Camacho, lindíssima, gente, que boa aqui, Patrícia, parabéns. Então vamos lá, pra gente dar o pontapé inicial, né, de partida no nosso episódio. A gente vai começar, sempre que a gente começa, professora, a gente tenta estabelecer os conceitos para poder ajudar esse nosso ouvinte se situar no campo do que a gente está falando, né? Então a gente costuma trazer os conceitos logo de início do tema principal para poder ficar claro sobre o que a gente está falando, do que a gente está conversando. Discutir o conceito de moda, eu tenho me debruçado sobre esse tema, né, na construção da minha tese. É uma discussão muito rica
E é uma discussão que ela é multifacetada, né? Ela pode ser vista aí através de diferentes perspectivas. Então, para a gente começar a situar aí o nosso ouvinte, eu vou pedir que você, professora Olga, ajude a gente a entender, afinal, o que é a moda. Tá certo. Bem, gente, moda é uma forma de expressão, né? Todo dia quando a gente levanta, você sempre, tem gente até que faz isso no dia anterior, né? A gente sempre tem um desafio que é escolher a roupa que a gente vai utilizar naquele dia. E essa escolha, ela não é feita aleatoriamente, ela não é feita de uma maneira que a gente pode dizer simples, apesar de nós fazermos isso todo dia, né? Por quê? Porque a gente depende de diversos fatores, né? Nós dependemos do clima que esteja fazendo, nós dependemos dos nossos compromissos daquele dia, de onde nós vamos, o que nós vamos fazer e, acima de tudo, aquilo que nós queremos transmitir. Por isso que moda é expressão, né? Então, se a gente está acordando num dia que nós vamos para uma festa, vai ser todo um ritual para a escolha do que nós vamos utilizar, diferente do dia que a gente está acordando para ir para uma entrevista de emprego, ou do dia que a gente está acordando para ir para a academia, né? Essa escolha, ela tem tanto um peso funcional, o dia que eu vou para a academia eu tenho que escolher uma roupa que ela seja mais maleável, mais leve, né? O dia que eu vou participar de uma festa, eu vou escolher uma roupa mais social. Mas também isso não foge da questão simbólica que, quando a gente fala que a roupa é uma forma de expressão, eu não vou para a academia com uma roupa apropriada funcionalmente, mas que não me represente. Suponhamos, né, que tem uma cor aí que eu tenho aversão. Provavelmente eu não vou para a academia com uma roupa daquela cor. Eu não vou para uma festa com uma roupa daquela cor, né? Inclusive a gente tem aí uma série de protocolos, né, falando em festa, só para ilustrar. Você vai a um casamento? Claro que tem algumas festas hoje em dia que os noivos mandam no próprio convite uma recomendação da cor que você não deve usar, ou da cor que você deve usar. Mas, historicamente, se é convidado para um casamento, se você for padrinho ou madrinha, você não vai usar preto nem branco. Porque, né, nem convidado, né, usa branco. Isso, exatamente, que a princípio são cores, né, o branco é da noiva. Né? Então, para a gente não se confundir com a noiva, por quê? Porque a nossa representação de papel no casamento não deve ser essa, a noiva é uma só, né? A gente opta por não usar essa cor. Então, quando a gente fala de moda, nós estamos falando disso, né, de uma forma das pessoas se expressarem, muito mais não, né? Funcionalmente sim e simbolicamente também, né? A gente estudando, né, pra gente construir essa pauta, né, o tema de moda não é da minha tese, então eu tenho lido bastante por causa da tese. Eu comecei a ler mais agora, né, porque a gente foi montar essa temporada que fala sobre moda, e aí eu... Melissa, você também tem um pezinho lá, né? Você só não estuda porque não tá comigo. É verdade. Mas ó, já temos artigos preparando, né? Sobre moda da minha tese. Isso aí vai acontecer. Mas eu me deparei com uma obra da Érica Palomino, que chama A Moda. Ela é uma jornalista, né, e ela estudou, e ela escreveu, foi publicado já faz um tempo, em 2002, mas eu achei bem interessante. Não consegui ler o livro inteiro, mas eu li partes do livro, né? E ele fala da evolução da indumentária, né? Como evoluiu, e aí conceitos como ready to wear, alta costura e streetwear, como que se firmaram no decorrer do tempo, e também conta de personagens importantes para que isso acontecesse, né? E ela fala bastante também de como a moda começou a ser valorizada na década de 90 aqui no Brasil, precisamente, e como a moda influenciando e sendo valorizada, como ela influenciou várias questões sociais aqui. E aí, uma das coisas interessantes, né, que eu destaquei do livro é que a moda, ela é uma palavra do latim, significa maneira ou modo, e nasceu, né, lá na Idade Média, quando os burgueses começaram a copiar a nobreza, e aí a nobreza se reinventava para que os burgueses não se vestissem igual eles. E aí que começou essa ciclicidade da moda, né? Então a moda é bem cíclica, e uma coisa que ela fala é que, analisando a moda, a gente consegue analisar alguns processos, alguns períodos históricos, cultura e até uma sociedade, né? Uhum. E eu acho legal também, Melissa, quando a gente fala desse assunto, também estudando para a pauta, a gente construindo, Olga, a gente viu que
a moda, trazendo para uma relação aí de mercado, e aí a gente traz o exemplo da Chanel, ela também pode ser caracterizada como uma disrupção, né? Então o conceito que a professora Olga trouxe pra gente foi o da moda como expressão, só que a moda também pode ser uma disrupção. Então ela traz o exemplo da Chanel e de como essa libertação dos espartilhos e de tudo aquilo que acontecia, isso foi se transformando. E daí dá pra gente ver esses múltiplos significados, né? E que não é um conceito de moda, são conceitos que vão sendo construídos aí ao longo do tempo. A própria disrupção é uma forma de expressão, né? Isso, maravilhoso, né? De romper com o padrão. Que foi o que a Chanel quis fazer na época, né? Sim, sim. Muito legal. E aí, também, a gente, avançando aí na pauta, a gente viu como a moda, trazendo aí para o nosso ouvinte pensar, como ela mudou e continua mudando quando a gente pensa em mudanças climáticas, né? Em como o tempo vai mudando, as condições de temperatura, avanços tecnológicos que vão sendo introduzidos. Quando a gente fala de moda, tem toda uma série de pesquisadores, de cursos que estudam tecnologia têxtil, dos tecidos, enfim. Movimentos de conscientização ambiental, isso também é trazido pra gente. Então, também foram coisas diferentes que foram agregando e no que se entendia por moda, né? E como esse conceito foi evoluindo. E aí mesmo porque também, estudando também para a pauta do podcast, nossa, tem estudos na sociologia, na antropologia, na psicologia, estudos de mercado, em cultura e consumo. Então, né, a moda os estudos são vastos, então são várias perspectivas diferentes que a gente pode... É por isso que tem tudo a ver, né? Estudar cultura e consumo e moda. Tudo a ver. Falando sobre questões de que a moda vai se modificando, uma coisa que a gente achou interessante também é trazer a moda plus size, né? Que é a moda como nicho. Que o que acontece? Em 2016, né? Esse é um segmento de moda que não, digamos assim, que não é uma coisa que acontece há tantos anos, né, a moda como plus size, mas teve esse avanço aí nos últimos 15 anos. Em 2016, fundaram a Associação Brasil Plus Size com o intuito de integrar, né, as empresas que se especializam na produção e comercialização desse tipo de produto. E é muito interessante, porque são 120 milhões de pessoas gordas no Brasil, ou seja, 57% da população adulta é sobrepeso. Essas informações a gente pegou no anuário de 2022 da ABPS. O mercado cresceu 75,4% nos últimos anos. E estima-se que, né, ainda as pessoas gordas, o número de pessoas acima do peso vai aumentar. Então, um relatório da ONU fala que em 2025, 700 milhões de indivíduos no mundo necessitarão de manequins acima de 50. É uma tendência mundial. E eu acho muito interessante também que é uma tendência mundial, que há uns 20 anos atrás, quando a gente via a moda plus size, eram roupas feias, assim, não feias, não é isso, feio, mas assim, quadradas, beges, né, cor neutra, discreta. E agora você vai nessa moda, tem vestido estampado, cropped, né? Isso é uma coisa muito interessante e muito bacana do que aconteceu. E falando economicamente também tem todo o impacto, né? Então, o mercado nos próximos 5 anos, ele tem projeção aí de crescimento enorme, né? O mercado plus size mundial é mais de 215 bilhões de dólares entre 2017 e 2025, é a perspectiva, né, de que seja esse valor, com uma taxa de crescimento de 5,9% ao ano. Então, a gente trouxe isso para contextualizar para o nosso ouvinte, para dizer como essa moda, como expressão, como disrupção e também como nicho, ela vai acontecendo e vai compondo esse conceito que a gente tem sobre moda, né? E ele vai sendo ampliado, e a nossa intenção é que até o final dessa temporada vocês consigam, juntamente com a gente, abrir o nosso olhar para o que é a moda, né? Então, essa é uma caminhada que a gente se propõe.
Posso? Claro, fica à vontade, que a casa é nossa. Falando aí dessa questão do exemplo que vocês usaram da moda plus size, acho que uma coisa que vale a pena a gente reforçar é o quanto a moda, ela espelha os valores da sociedade. E tanto isso acaba repercutindo tanto de forma positiva como de forma negativa, quando os valores da sociedade são negativos, né? Não é a moda que dita isso, pelo contrário, ela espelha o que acontece na sociedade. Então, durante muito tempo, vocês já devem ter ouvido falar esse termo de gordofobia. Sim. Existia, mesmo que não fosse explícita, que fosse uma questão tácita, uma discriminação das pessoas que estavam muito acima do peso. Tanto é que agora chama bullying, né? Mas na época que eu era criança, você ia pro colégio, se você fosse gordinho, você recebia 1000 apelidos. E não eram apelidos bonitinhos, fofinhos, eram apelidos pejorativos, né? Sim. Ou seja, era uma discriminação, era uma forma de destratar, de mostrar que aquela pessoa, ela não era acolhida, ela era excluída. Nesse sentido, o que a gente acaba percebendo da moda? Ninguém olhava para esse público. Como era isso só reforça essa questão do papel de representação social da moda, né, da sociedade, mostrando que num período onde a sociedade discrimina quem é gordo, nem os estilistas olham para quem é gordo. Ele é completamente esquecido, né, do mundo. Isso começa a mudar, e aí, como vocês estão falando, né, dos dados estatísticos, do tamanho da população, e não quer dizer que, claro, a gente percebe que a população mundial está engordando, né, tem N justificativas para isso, estilo de vida, o tipo de coisa que a gente come, enfim, mas também tem mudado a lógica de respeito em relação às diferenças, né? Por que só o magro que é bonito, ou teve uma época aí que também só o gordo era bonito, né? Não é isso, é assim, tem beleza em todas as formas. E a ideia aqui é da gente ressaltar, né, que eu comentei essa expressão da sociedade, dos valores na moda. Vocês vejam, né, a partir do momento quando a sociedade passa a ser mais respeitosa com diferenças individuais, com diferenças de corpos, a moda passa a acompanhar isso. Né? Então hoje a gente consegue ver roupas com maior cuidado que vão embelezar esse corpo, que ele não é aquele corpo magérrimo. É o padrão, né? E uma coisa que acho que é bom a gente aproveitar também para chamar a atenção aí dos profissionais da área de moda, é que também tem o desafio daquela questão, né? A pessoa sabe desenhar, ela gosta de moda, ela se propõe a ser estilista. Não é bem assim. Ser estilista é uma atividade difícil, a pessoa precisa, né, entender de design, ela precisa entender de proporções, de uma série de coisas. Então, acho que também durante muito tempo ficou prevalecendo esse modelo magérrimo como modelo ideal, porque é muito mais fácil você vestir, enquanto profissional, você desenhar uma roupa para uma pessoa muito magra. Porque uma roupa para uma pessoa muito magra é feito a gente vestir aquelas bonequinhas de papel de antigamente que a gente brincava. Papel aceita tudo, né? Agora vai vestir um corpo cheio de forma. São desafios, mais difícil. os profissionais estão sendo formados agora. Exatamente. Teve aquela até, porque esses tempo atrás, que a cintura baixa ia voltar, né? A gente, a cintura baixa, eu vi até bastante gente reclamando dessa. Eu usei, mas na verdade eu acho que não deveria voltar, até porque, né, é muito feio, né? É um zíper daquele tamanhozinho que a gente usava, pagando cofrinho o tempo inteiro, a gente usava, né? Quando eu era mais nova era assim. Aí vi pessoas falando que, pra que voltar isso, gente, né? É um tipo de roupa totalmente que exclui totalmente, tipo assim, 90% das pessoas não podem usar aquele tipo de calça. Não podem não, né? É desconfortável. Poder todo mundo pode, mas assim, é desconfortável, né? Não realça uma beleza, né? De um corpo com mais formas. Mas é legal a gente pensar essa relação da moda incluindo, né? E olhando para esse público que não era olhado. Eu lembro de que, acho que no penúltimo colóquio de moda, teve a apresentação de um trabalho que a coleção era toda desenhada para daltônicos.
Então, muitas roupas que os daltônicos, pessoas que são daltônicas vão comprar, se é na cartela de cores que eles não conseguem enxergar bem, fica comprometida a própria percepção da roupa. Então, essa coleção foi desenhada. Eu me lembro desse trabalho, foi muito legal. Eu vou ficar devendo o nome da autora, mas quando a gente postar o episódio no ar, na descrição, a gente já coloca junto todos os artigos que a gente está citando aqui. E aí a gente, né, entra agora falando um pouco da história da moda. Claro que não é possível, né, a gente falar de tudo que teve influência, assim, falar da história da moda de uma maneira muito aprofundada. A gente vai falar meio de forma resumida, obviamente. Então, a primeira coisa é a Revolução Industrial, que, né, vem a produção em larga escala, dá uma democratizada no acesso à moda e dá origem a novas formas de se vestir. A gente cita aqui alguns movimentos, né, como a gente está falando, como moda como expressão, disrupção. A gente quer citar o movimento punk nos anos 70, que é um exemplo bem marcado de moda. Até hoje a gente, né, tem a moda punk, a gente sabe quais são os itens moda punk, todo mundo relaciona. E algumas marcas, como a Vivienne Westwood e o Michael McLaren, que durante o decorrer aí desafiaram algumas convenções estéticas, introduzindo elementos totalmente rebeldes e individuais nas criações, né? Então, professora, pra gente, né, continuar, uma pergunta para você. O conceito da moda sempre foi o mesmo? Vamos lá, se a gente for pensar a moda como expressão, sim, mas a moda como, se nós formos pensar, né, se a moda sempre foi a mesma, não. O conceito, sim, né, que as pessoas fazem uso da moda para se expressar. Tanto que vocês até já citaram um exemplo no bloco anterior, quando vocês comentaram, né, olha, a partir do momento do surgimento da burguesia, a corte começou a usar roupas para se diferenciar dos burgueses. Ou seja, já existia essa questão da expressão. Agora, de que forma isso é feito é que vai mudando ao longo do tempo, né? Vejam, vocês também comentaram a respeito do crescimento da moda aqui no Brasil a partir da década de 90. Nada é gratuito, gente. Por que isso aconteceu a partir da década de 90? O nosso mercado, nós passamos durante muitos anos por um regime militar, depois, e no qual o nosso mercado ficou fechado. O nosso mercado só foi aberto a partir da década de 90. Então, não é coincidência a moda ter ganhado expressão aqui no Brasil a partir da década de 90, porque foi quando o mercado abriu. Até então, nosso mercado ele era fechado, nós vivíamos num regime que cerceava um pouco mais as pessoas, né? Então, você não tinha tanta autonomia para se expressar. A partir do momento que se abre o mercado, você tem outras ofertas de produto de outras localidades, você tem contato com, né, em termos de conhecimento com essas novas ofertas, você se identificar com aquilo, você começa a incorporar no seu dia a dia, nas suas práticas de consumo, né? Então, o que a gente pode falar? A tecnologia evoluiu. A partir do momento que a tecnologia evoluiu, nós podemos ter a produção em série das peças, né? Claro, vejam, no mundo onde você tem uma fábrica de calçado, a gente estava falando de calçado aí no começo do episódio, vejam, quando a gente pega uma época onde os calçados eles são feitos artesanalmente, né? Um a um, você tem uma limitação muito grande de produção. Logo, você vai ter um preço mais elevado, claro que aquela peça vai ser mais personalizada, mas claro, ela vai custar mais caro. Então, a gente não pode ficar se dando ao luxo de ter N pares de calçado no closet. Porque como que você vai fazer isso, né? A capacidade produtiva de quem atende a sua região ali, ela é muito pequena. A partir do momento que surge a indústria, produzindo aí não sei quantos 1000 pares de calçado por dia, dependendo da fábrica, você se depara com uma oferta no mercado com
milhares de pares distintos, de cores, modelos diferentes, Opções. fornecedores diferentes. Claro que isso vai baratear o custo de produção. Aqui a ideia não é ficar discutindo durabilidade, enfim, o que é melhor, o que é pior. Sim. É só essa mudança aí da expressão da moda ao longo do tempo, né? Bom, a partir do momento que você tem uma possibilidade de encontrar produto para consumir no mercado em grande escala, as pessoas passaram a consumir mais também. Logo, passa o tempo, chega num outro momento onde as pessoas começam a ver que elas estão gerando muito lixo por conta disso. Aí surge aquela ideia do guarda-roupa cápsula, que também é uma forma de expressão de moda daquelas pessoas que estão muito preocupadas com o consumo exacerbado de itens de moda, porque vão produzir muito lixo. De novo, né? A moda continua sendo forma de expressão, como eu comentei. Olha, se eu estou preocupada com a grande produção de lixo, eu vou tentar investir num guarda-roupa cápsula. É uma forma de eu me expressar. Assim como a gente vai se deparar com outras pessoas que, para aquela pessoa, o mundo ideal é nunca repetir roupa. Porque ela segue outra lógica, ela quer expressar outra coisa, que são essas diferenças individuais. Então, a moda continua sendo forma de expressão, como sempre foi. O que muda é que, com o passar do tempo, nós sofremos influências de N fatores, né? Vocês vejam, teve aquecimento global. Isso é uma coisa até que eu estava comentando em sala de aula há pouco tempo com os alunos. A lã, o tecido lã, é um tecido nobre, que é um tecido caro e que ele exige muito cuidado. Você tem um blazer de lã, por exemplo, você tem que mandar lavar seco, uma série de questões, né? Lá atrás, eu me lembro quando eu era criança, as pessoas ainda usavam roupa de lã. De uns tempos para cá, eu inclusive vi já reportagens com fabricantes de roupa que eles dizem que eles nem compram mais esse tipo de tecido para fazer roupa. Por quê? É um tecido caro, que exatamente pelo cuidado que ele exige, né, diferenciado para poder ser higienizado, as pessoas não querem mais, porque elas usam pouquíssimo tempo. Como mudou a vida, clima, né? Exatamente, a vida mudou, o clima mudou. Então, vamos pensar, né, numa época onde você tem, sei lá, para o inverno, você tem um blazer de lã, e para usar no dia a dia, e um outro, sei lá, mais sofisticado para você, para um evento aí um pouquinho, né, diferenciado, tudo bem de você mandar aquilo no tintureiro, mas e a hora que você quer ter 5, 6 blazers? Né? Você vai mandar aquilo pro tintureiro? Né? E você usa quantas vezes durante o inverno aquele blazer de lã? Então, de novo, a pessoa continua se expressando por meio da roupa, mas aquela roupa que dá trabalho, custa caro para manter, ela já não representa mais grande parte da população. Então ela cai em desuso. Muito legal. Muito né, legal, tudo a ver com cultura e consumo mesmo. Tudo a ver. E com o tempo, né? O tempo vivido. Eu acho que o tempo vivido ele é muito determinante quando a gente fala aí dessa história, né? Que vai lá desde a nobreza tentando se diferenciar para depois a gente passar para a Revolução Industrial, que o Sr. Olga falou, foi quando começou, né, a produção em larga escala, depois isso vai vir aqui para o Brasil. E isso vai compondo a história da disponibilidade dos objetos, né, das coisas para comprar. Muito legal. Tem um livro do professor João Braga que chama A História da Moda, uma narrativa, que é um livro lindíssimo. Então eu vou citar aqui o livro, mas vou deixar também para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar aí nesse assunto. É um livro que vai ter ilustrações e ele vai trazer alguns momentos marcantes na história e da construção da moda, tá? Então, de como essas indumentárias, elas, desde o primórdio da humanidade até os dias atuais, elas vieram se transformando e vieram adquirindo significados em vários períodos de tempo. Então, fazer essa viagem aí pelo tempo é muito legal também. Então, eu vou deixar ele de sugestão, tá? E aí quando a gente pensa nisso, a gente falou, nossa, não tem como pensar em mudança de significado
de um tipo de roupa, sem falar do jeans, né? Exato. Porque o jeans mudou muito o que... Mudou. E nesse livro agora, ele fez uma reedição, que acho que foi em 2021, se eu não me engano. 2022. Que aí ele colocou um capítulo sobre o jeans, né? O jeans, ele nasce na França como uniforme para trabalhador, mas ele ganha destaque nos Estados Unidos, quando um comerciante chamado Levi Strauss, que é parecido até com o do antropólogo, mas não é, eu fui pesquisar. Não é. Transformou essas calças em peças bem duráveis para os mineradores que trabalhavam na Califórnia. E aí essa peça, inicialmente, né, voltada para uniforme de trabalhador, no início do século XX, foi inovada, né, principalmente através do movimento hippie, como um símbolo de rebeldia. E aí a gente, né, a gente já sabe, né, ganhou cinemas com Marlon Brando e James Dean, que imortalizou as peças jeans, e estamos até hoje aí, né, todos usamos jeans, e aí temos várias variações, né, calça, jaqueta, saia, vestido, enfim. É uma peça usada por qualquer camada social, né? Não existe, né? Tipo, jeans é coisa de rico. Obviamente que existem marcas, né? Enfim, diferentes. E ao contrário de outras peças do figurino, essa é uma peça que começa na base da pirâmide e depois ela sobe, né? Porque geralmente é o contrário. E que é interessante porque não necessariamente ela só subiu, né? Ela continua fazendo parte da base da pirâmide, da classe média, da classe alta. Ela é uma moda super democrática, né? Jeans não tem preconceito. Criança usa, adulto usa, pessoa mais velha mulher, pode usar. né? Não tem... O professor Daniel Miller também tem um livro, né? Isso, sobre eu jeans. lembro da gente ter lido um artigo sobre a calça gang, que a gente falou em algum dos episódios dos bailes de funk. E aqui no Brasil tem uma pesquisadora, Lucatória, que tem um livro também, só sobre consumo de jeans, para ver como é uma coisa expressiva. E, inclusive, gente, as marcas de luxo é interessante porque quase todas as marcas, elas têm uma linha de jeans. Sim, é verdade. Quase todas as marcas. Pode ser marca de luxo, marca que não seja de luxo, elas têm uma linha. A linha denim, que eles falam, denim. É engraçado, as marcas, né, todas elas têm uma linha streetwear que tem jeans, né? É muito legal, né? A Balenciaga é famosa pelo Destroyed Jeans, né? Então, é verdade. Tem umas peças bem icônicas, já, né, navegando nos sites, olhei já, são peças que às vezes superam a casa dos 30 mil reais facilmente. É verdade. E são jeans destruídos realmente para passar justamente essa expressão, essa identidade, o conceito que eles querem transmitir através da marca. Muito legal. A moda também, quando a gente estava olhando aspectos históricos relacionados à moda, elas estavam, a gente refletiu sobre essas rupturas a partir dos movimentos feministas que aconteceram, né? Então a moda, ela também está muito associada aos próprios a esse movimento, porque ela começa a questionar os papéis, questionar as limitações do ir e do vir, do conforto, do espaço, de representatividade, né, de liberdade de movimento. E o feminino, me parece, né, não só o feminismo, mas o próprio feminino foi motor aí dessas mudanças, dessas transformações. E aí ao longo do tempo, né, eu acho que as mulheres, elas têm um papel aí, né, quando a gente pensa na história da moda, de protagonista. Não foi só a gente, obviamente, mas eu acho que a gente teve esse papel. Então, é algo que para mim é interessante. Talvez seja uma das razões, depois a gente vai ter a oportunidade de aprofundar isso nos nossos próximos episódios. Já de spoiler, a gente vai ter outros convidados aí, super ilustres aqui também, com a gente compondo a banca. A gente vai discutir um pouco mais nisso. Mas é importante perceber, do jeito que a gente falou da moda plus size, dessa moda mais inclusiva,
do conforto, do acesso da moda a várias camadas, a questão do gênero passando também, né? E as mulheres tendo esse seu papel. Sabe que eu não vou eu lembro na época que a Gisele Bündchen estava no auge, não que ela não esteja ainda, mas quando ela, né, estava assim, eu lembro de ter lido, nem vou lembrar onde agora, mas isso ficou na minha cabeça, que é a única profissão no mundo onde mulheres ganham muito a mais. São as modelos, que os homens, né? Comparando os supermodelos masculinos e as supermodelos femininas, né? Que tem essa discrepância porque se você for olhar todas as outras, geralmente são os homens que ganham muito mais, né? Sim. E veja, nessa questão, né? Você está falando de quebras de paradigmas aí. Claro que a mulher, vou dar um exemplo bem simples, mas quando a mulher começou a usar calça no início do século XX, né? Vocês citaram Chanel, com a Chanel. Foi com ela, né? E em contrapartida, a gente já teve momentos na história que o homem usou saia, mas aqui no Ocidente isso não é comum. E o fato de um homem, há algum tempo aí, poucos anos atrás, começou o movimento dos homens, claro, os fashionistas, né? De usarem saia. E isso ainda tem uma repercussão muito delicada na sociedade. Ainda é. Cropped também, eu vi que eles começaram a usar cropped esses tempos, né? Os fashionistas, né? Fashionistas, atores, né? Influencers, obviamente. Acho que uma coisa que a gente poderia aqui refletir sobre isso é que como as mulheres, historicamente, né? Claro, a partir da Revolução... Da Revolução Industrial, um pouco antes disso, a mulher passou a se envolver mais com o consumo de moda do que o homem, porque, claro, se a gente for pensar na época da nobreza, os homens também se envolviam muito com o consumo de moda, né, os nobres. A gente tem um período onde o homem para de se envolver com o consumo de moda que está fortemente relacionado com as grandes guerras mundiais, porque o homem que vai para a guerra, ele não pode se dar o luxo de consumir moda, né? Ele consome lá uniforme de soldado, e que é feito com uma série de restrições de tecido, de linha, de uma série de coisas pela própria situação da guerra, né? E aí cria-se uma lógica na sociedade de que o homem que se dá aí ao trabalho de usar moda, ele, ao invés de ele estar contribuindo com a sociedade, ele está atrapalhando a sociedade, né? Porque ele está fazendo uso de recursos que ele não deveria. E isso acabou criando essa lógica de que homem não se envolve com moda, enfim. De uns anos para cá, a gente tem visto um movimento contrário dos homens se envolvendo cada vez mais com as questões de moda, exatamente por essa democratização aí das diferenças, né? Dos papéis, mudanças de papéis aí na sociedade. Então, muito provavelmente, nos próximos anos, nós vamos acompanhar mais rupturas, eu imagino, por parte do público masculino relacionado à moda do que do feminino, porque essas rupturas femininas já aconteceram lá atrás. O do masculino está começando agora. Legal. Aqui no Ocidente, né? Muito legal. Porque o guarda-roupa masculino ele era muito mais restrito aqui no Ocidente do que o feminino, né? Então, ainda ali, né? Ainda com certeza. A gente tem, a mulher, a gente incomparável, tem, é incomparável, né? Assim, digo até por peça, né? Saia, vestido, saia curta, saia comprida, né? Bermuda, pantacur, sei lá, pantalona, né? Os homens não tem tanto. Calça é uma calça, né? Ou calça de social, são modelos, né? Não tem comparação. Isso aí. Então tem um caminho vasto ali, um mundo de possibilidades para eles explorarem. Logo, essa conversa não é só para as nossas ouvintes mulheres, né? Mas os nossos ouvintes homens também. Que exatamente. Se interessam aí por esse assunto. Agora a gente chega num momento que a gente dá uma dica cultural. Então, nós vamos pedir para a professora Olga, né, dar a dica cultural que ela trouxe aí para os nossos ouvintes. Bem, gente, sou professora, mas vou dar dica de série. Ótimo, a gente ama. A dica que eu dou para vocês é assistirem a série do Mr. Selfridge, que conta a história de um norte-americano que foi para a Europa, se instalou na Inglaterra,
e ele fundou a Selfridges lá, né? Que é a primeira grande loja de departamento de Londres. Por que estou dando essa dica, né, da série como recomendação cultural? Porque é uma série que tem uma fotografia muito bonita, tem peças lindas ali de moda, mas principalmente porque ela mostra para a gente uma mudança em termos de comportamento de consumo, da relação da sociedade com o comportamento de consumo. Nessa série a gente consegue ver bem quando o consumo deixou de ser uma atividade de obrigação, que era uma atividade, né? Olha, acabou algum item na minha casa que eu costumo consumir e eu não produzo. Vamos pensar, claro, que a gente está falando aí de século XIX, né? Eu não produzo aquilo ali, então, num período onde grande parte da população morava ainda em propriedade rural e acabava produzindo quase tudo que consumia. Então eu preciso me deslocar até um ponto ali onde eu consiga essa matéria-prima que eu preciso adquirir e preciso preparar, né? Basicamente, quase todas as mulheres costuravam, que elas que faziam as roupas da família, né? Então, vamos lá comprar um tecido, linha, botão, enfim, para fazer a roupa para a família. Eram compras por obrigação. A partir do momento que começaram a surgir esses grandes centros comerciais, na época nem se tinha esse conceito de shopping center, né? Quando o Mr. Selfridge lançou a Selfridges, ele mudou essa ideia de compra por obrigação e a compra passou a incorporar uma ideia de entretenimento, que é como a gente conhece até hoje. Porque ele abriu lá uma loja com vários tipos de produto, de diversos segmentos, e começou a atrair atores, atrizes, cantores, pessoas para se apresentarem lá. Então as pessoas iam até aquele estabelecimento não só para comprar, mas para ter contato com a atividade cultural ali do local. E por meio desses passeios, dessas interações, as pessoas começaram a encarar a moda muito mais, não só moda, né, gente, consumo do modo geral, como uma forma de entretenimento, uma forma prazerosa de se passar o tempo, né, do que como uma obrigação, que você vai ter que cumprir aquela função porque ela é estritamente necessária aquela compra de reposição, né. Muito legal. Muito legal. A nossa dica cultural. Anota aí, gente. Anota. Eu não assisti essa série. Você sabe onde está disponível? Se está disponível? Não sei, eu acho que eu assisti no Netflix. Tá. Ela não é nova, tá, gente? Ela é de 2015, se não me engano. Não tem problema. Nossa sugestão é o filme Coco Antes de Chanel. Falamos tanto dela. Sim. E aí a gente vai, né? O filme é belíssimo. A atriz, a Audrey Tautou, é maravilhosa. Sou fãzaça dela. Que fez a Amélie Poulain. Fez a Amélie Poulain, se consagrou como Amélie Poulain, que também é outro filmaço. Mas é o filme que mostra a Chanel antes dela ficar famosa. Então mostra toda, né, a infância dela, muito difícil, num orfanato junto com a irmã, que elas foram abandonadas pelos pais. Como ela começou, as primeiras costuras, ela já era uma mulher feminista, ela já tinha visões de mundo muito feministas na época, ela nunca quis se casar, mesmo apaixonada, e aí mostra exatamente essa vida dela, né? Então é bem legal e está disponível na Apple Então assistam TV. aí e depois digam pra gente o que vocês acharam. E agora, gente, caminhando aqui para a última etapa aí do nosso podcast, né, para o nosso final, a gente veio conversando durante esse episódio de como a sociedade mudou, aconteceram mudanças, e aí a maneira que a gente vai compreender a moda, e que essa expressão, de fato, ela vai aparecer, isso vai mudando aí ao longo do tempo. E aí a gente queria pedir para a professora Olga ajudar a gente a entender como é que essa história da moda, né, como isso veio acontecendo, como isso pode nos ajudar a compreender não só a nossa sociedade, mas a cultura que a gente está imersa também, porque a gente está aqui em um contexto ocidental, né, mais ocidentalizado, e o mundo é muito mais do que isso, né? Então, como é que a moda ajuda a gente a entender essa nossa sociedade e a nossa cultura também? Quando a gente visita um museu, é muito comum nós nos depararmos com sessões ali inteiras de vestuário, né? Verdade. Representando uma época, representando um povo.
por ali a gente consegue entender uma série de comportamentos. Vocês citaram lá um livro do Daniel Miller, ele tem um livro bem interessante, que um dos capítulos fala do sari das indianas. Nossa, maravilhoso. A gente ama. Maravilhoso. E vejam, quando a gente lê, essa é outra dica, né? Trecos, Troços e Coisas. Nossa, esse livro é maravilhoso. Do Daniel Miller, quem quiser ler, é um livro muito interessante. A gente já, em alguns dos episódios, acho que o primeiro ou o segundo, a gente falou de cultura material, a gente colocou ele nas nossas referências. Então, é só o ouvinte procurar lá, voltar no episódio, que vai ter na descrição todas as referências. Maravilhoso. Ai, a capa é linda, é um livro maravilhoso. Pois é, apesar do título, né, que ele pode soar um pouco estranho pra gente aqui, mas ele é muito bom. E vejam, ele mostra pra gente como o sari, aquela ponta do sari para as indianas, representa um terceiro braço. Para nós que somos ocidentais, com certeza ele não iria representar aquela ponta, não iria representar um terceiro braço, ia representar um perigo de um acidente. Nossa, mas é tão linda a história do sari com as mulheres, eu fiquei apaixonada. Sim, claro, mas é lindo naquele contexto, lógico, que as mulheres sabem usar o sari, né? Lógico, que elas usam o sari para cozinhar, usam o sari mesmo amamentando com as crianças. Agora, e para festa também, gala, né, para tudo. Ela chama como se fosse um terceiro braço, né? Agora eu fico imaginando, né, a gente cozinhando com sari, nós vamos pegar fogo, né? Que é aquela coisa. Então, como é que a gente consegue entender um povo, né? Vocês vejam, o povo brasileiro, ele é visto no exterior como um povo muito alegre, despojado, né? Tanto é que na nossa cultura é bastante comum a gente encontrar as pessoas usando roupas coloridas. Sim. Tanto que a gente pode ver aqui, né? A Laír tá ali de estampado, eu tô com roupa colorida, a Melissa tá com roupa branca, mas também não é uma roupa... não, mas veja, não é uma roupa sóbria, como a gente percebe em algumas culturas que são mais sóbrias, onde predomina ali um cinza, um marrom, um preto, né? Isso não é uma representação, digamos, da cultura brasileira, né? Então, a hora que você bate o olho numa pessoa, dependendo de como ela está vestida, eu até brinco com os alunos, eu peço para eles fazerem esse exercício aqui na universidade, porque nós temos o privilégio de estarmos num campus universitário, né? Tem muitas faculdades aí isoladas que as pessoas têm num prédio 1 ou 2 cursos, né? Aí você não tem essa convivência com o diferente. Aqui nós temos N cursos funcionando, e eu brinco com os alunos, né, porque eu dou aula para o curso de administração da graduação, eu falo, gente, quando vocês forem para a cantina, deem uma olhada como o consumo representa quem nós somos. Deem uma olhada nas pessoas que vocês vão saber grande parte de que curso pertence. Que é assim, você encontra lá uma pessoa que está vestida formalmente, em Maringá, que faz um calor de matar. Da onde que é? Na minha época, direito. Direito, né? Tá. Você vê lá uma pessoa que tá com um jaleco branco. Com certeza é da saúde. Aí você vê as meninas toda fashionista, né? Com os cabelos coloridos. De comunicação ou de teatro. Exatamente. Então, é bem isso, assim, né? Como é que a moda ajuda a entender a sociedade, a cultura, enfim. No nosso país, que a gente pode se expressar dessa forma, é diferente de um país mais restrito, onde as mulheres muitas vezes têm que se cobrir, né? Nos países onde elas aí a gente consegue também tirar aspectos culturais pelo fato da mulher ter que se cobrir, né? Exatamente. Isso, super. Tem até uma linha da Nike... que são de hijabs, né? Para mulheres que usam véu, que são muçulmanas e que praticam esportes, enfim, vão à praia, então tem toda uma linha de produtos. Ótimo, daí a gente vê alguém de hijab, pode morar no Brasil, mas a princípio não é a primeira aposta que a gente faz. Exatamente, pode ser brasileiro, inclusive. Exatamente. E, inclusive, gente, para ver como essas questões, elas são... muito curiosas de expressão da cultura. Isso me chama muita atenção. Aqui no Brasil, que se popularizou, enfim, né, até esse modelo aí de biquíni, as pessoas vão à praia, as mulheres de fio dental. Não que isso esteja na moda hoje, não é isso não, mas... E ninguém tem um ataque nervoso porque encontrou lá uma mulher de fio dental na praia. Por outro lado, é proibido fazer topless. Se fizesse, é presa.
né? Super. Em países europeus, se você chegar Ao de fio dental contrário, no né? lugar, você é presa, porque você está tentando contra o pudor. Olha, Só que você presa, eu pode não sei, fazer mas chama topless onde você atenção, quiser. topless, você pode fazer. Né, isso é uma super expressão cultural, porque vejam, né? Você está ali numa praia, numa piscina, dependendo da cultura, se você tiver de topless, não é invasivo, não é atentado ao pudor. Agora, fio dental é. E na outra é o contrário. Quer dizer, eu acho qual a um lógica, ótimo né? exemplo, porque quando a gente fala de moda, a gente não fala só da roupa, né? A gente fala do corpo. Do corpo também. Que é, né, é do corpo, inclusive da ausência de roupa. Da ausência de Eu roupa. acho isso fantástico. Aí, professora, só pra, né, a gente tá chegando no fim, mas só para finalizar, e é dessa temática que a gente tá falando da moda e cultura, a gente traz um artigo da professora Olga com a Maiara, que eu acredito que é um artigo proveniente da dissertação da Maiara, né? Isso. Que o artigo foi publicado em 2022 na revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisa em Moda, chamado Saias Femininas e seus significados para as mulheres de religiões distintas. Então, o artigo ele busca compreender o significado social do consumo de saias por mulheres de diferentes religiões no século XXI. A base teórica é a teoria da moda. Também traz um pouco da teoria sobre, né, o histórico da saia feminina e como que esse vestimento foi mudando ao longo do tempo. Então, a coleta de dados eu achei muito interessante a coleta de dados, foram 13 entrevistas. E a foto do looks do dia das participantes. Então, os resultados revelaram, né, 9 significados principais. Expressão do feminino, elegância, religiosidade, socialização, sedução, vergonha, conforto, versatilidade e vulnerabilidade. O artigo achei muito legal. Isso mesmo. Eu agradeço vocês referenciarem esse artigo. Esse artigo foi publicado na revista Dobras, né, que é da BPEM. E ele está lá classificado como o artigo mais lido da revista. Ai, que legal! Que legal! Tá com mais Parabéns! Sim, tá com mais de 300 lá leituras. Mas muito interessante, o artigo está muito bem escrito, muito legal. E faz parte da nossa vida, né? Exatamente. Do nosso dia a dia. Eu, particularmente, uso mais saia do que calça. E a gente até convida os nossos ouvintes, mesmo quem não for da academia, buscar essa literatura, né? Que vai ser uma literatura embasada, até que você vai ter segurança, né? Artigos de cultura e consumo não são igual ao artigo científico que é chato de ler, difícil de entender, né? E as pessoas pensam isso, né? Ah, sim. Então, cultura e consumo pode ler tranquilamente, que são bem palatáveis. É isso aí. Gente, a gente vai agora chegando no final do nosso episódio. A proposta desse podcast é estabelecer aí uma ponte entre a academia e o mercado, trazendo exemplos da nossa vida real, do nosso dia a dia, para que as pessoas possam entender os estudos que a gente faz aqui com tanto esforço, que a gente tenta comunicar entre os nossos pares, mas que a gente, às vezes, tem dificuldade de fazer com que passe também pelos muros da universidade. Então, esse podcast se propõe a isso, né? A fazer essa ponte, ao mesmo tempo que o mercado alimenta a gente e a sociedade. A gente falou muito de sociedade hoje, na verdade, né? De como essa sociedade foi mudando e a moda foi mudando também, a maneira que a gente se comporta, que a gente consome, ela veio se transformando ao longo do tempo. Então, a gente vai fazendo essa dobradinha aí, sempre caminhando juntos. A gente queria agradecer muito a professora Olga aqui por se juntar a nós nessa mesa, nesse projeto. Dizer que as portas estão abertas aqui, que a gente vai ser um prazer recebê-la outras vezes. Vou convocar também os nossos ouvintes para quê, Melissa? Curtir nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram. A gente tá no TikTok também, mas a gente movimenta mais no Instagram, falar bem a verdade. Por enquanto, né? Porque pelo que parece vai vir novidade aí, a gente vai deixar vocês curiosos. Que a gente precisa terminar a tese. É verdade, a gente tá aqui na reta final da nossa tese. A gente queria agradecer a Rádio EN. Estamos aqui pelo mais uma vez. Aqui, a gente está nos estúdios da Rádio EN, então gostaríamos de agradecer. Esse episódio ele foi produzido e roteirizado por Laí e Melissa, e a assessoria técnica para a montagem de toda a nossa temporada foi da professora Olga Pepsi. A gente já se despede e agradece vocês, professora Olga. Tchau, muito obrigada, adorei o convite, adorei o bate-papo e espero que os ouvintes também venham curtam tanto quanto a gente. Pode sempre. Tchau, gente. Obrigada. Até.